Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida, ilumine na fé a cada dia mais, em nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar um momento de fé ao seu coração, lhe convidando a estar também compartilhando essa palavra nas suas mídias sociais com mais pessoas, né? E assim também que possamos juntos alcançar mais e mais vidas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a semente da fé que gera salvação em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entrar numa mensagem poderosa da parte do Senhor. Convidamos você a abrir o seu coração para o Espírito Santo, deixar Ele abençoar, edificar, apacentar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus tem colocado no nosso coração nessa oportunidade fala sobre a importância da obediência a Deus. A nossa obediência a Deus nos leva a ter a bênção, a proteção do Senhor, mas também proporcionar da mesma bênção, da mesma proteção, do mesmo agir salvador da parte dele sobre todas as vidas que ele nos confia. A título de exemplo, nós podemos utilizar o exemplo de Noé. Noé era um homem justo, era um homem de Deus, e toda a sua família foi beneficiada, com a bênção do Senhor a entrar na arca que Noé havia construído para a preservação da humanidade. Então, quando nós estamos vivendo a fé em obediência ao Senhor, a bênção, a proteção dele vem sobre nós, mas também ela alcança a nossa família, a nossa casa, no nome de Jesus. E é isso que nós queremos tratar nessa oportunidade. Lá no livro de Atos, capítulo 16, ali no versículo 31, vai dizer assim a palavra de Deus. Atos 16, 31, diz assim, em nome de Jesus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. No 30 diz: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que a fé de uma pessoa iria influenciar sobre a vida de toda a sua família. Quando alguém abraça a fé em Jesus, quando uma pessoa crê de fato no Senhor Jesus, essa fé, essa decisão de viver essa fé influencia de maneira abençoadora toda a sua família, toda a sua casa, no nome de Cristo. Amém? Mas há momentos que a gente vê ao contrário, pessoas que têm o título ali de crente em Jesus, de cristã, porém, ao invés de levar, de aproximar a sua casa do Senhor Jesus, do caminho da salvação, elas acabam desencaminhando a sua família por conta da maneira que elas vivem a fé, da maneira que elas conduzem a sua vida. Nós vamos entender pela palavra, de maneira resumida, através do exemplo de duas pessoas que tinham o reinado de Deus em suas mãos, mas uma conduziu esse reinado de uma forma e a outra de outra. E o resultado que elas obtiveram foi totalmente diferente, tanto para suas vidas, seus reinados, mas também sobre o povo ao qual eles reinavam, eles governavam. E isso traz para nós o exemplo claro daquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida, na nossa nação, que é a nossa família. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, no Antigo Testamento, a Escritura Sagrada vai tratar aqui do exemplo de Oséias e também no capítulo 18, o exemplo de Ezequias. Primeiro vamos ver Oséias, 2 Reis, capítulo 17, o reinado
de Oséias sobre Israel. Diz assim no versículo 1 do capítulo 17: No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Amém? Então, um período curto. Já começa por aí. Quando um rei, naquela época, tinha um reinado curto, era sinal, era indício de que alguma coisa estava errada na vida dele com Deus. Amém? Mesma coisa para nós. Quando uma pessoa ela tem períodos que ela está bem na fé e períodos que ela está mal, tem coisa errada. Por que ela não consegue permanecer reinando, dominando na sua fé, prevalecendo sobre as dificuldades? Porque tem alguma coisa errada na vida espiritual dela, na vida pessoal dela com Deus. Porque quando uma pessoa está bem com Deus, ela está na fé em todo o tempo. Quando tudo está bem, ela está na fé. Mas quando ela está enfrentando alguma coisa, alguma luta, ela está na fé. Ela vive pela fé e ela prevalece através da fé. Amém? E olha o que diz, versículo agora, ali no versículo 2: E fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava presentes. Então, o que a gente vê aqui? Que o inimigo se levantou contra a vida desse rei e ele não conseguiu resistir a esse inimigo. Ele teve que se sujeitar, ele teve que se render ali como servo. Ele teve que levar toda uma nação a viver escrava de um outro reino, de uma outra nação. Por quê? Porque ele estava vivendo de maneira contrária à vontade de Deus. E Deus não poderia guardar nem ele e nem aquela nação. Quer dizer, através do exemplo mau de uma pessoa, de um rei, ele desencaminhou toda uma nação e levou toda uma nação a viver escrava de um outro reino, de um povo inimigo. O que a gente aprende aqui, meus amigos? Que quando uma pessoa, mesmo dentro da igreja, mesmo com título de cristã, ela vive de maneira má, aos olhos do Senhor, contrária à palavra de Deus, ela está deixando um legado negativo da fé e ela pode estar desencaminhando muitas pessoas, levando muitas pessoas que olham para ela, olham para o exemplo de fé dela, para a falta do exemplo de fé, melhor dizendo, e ali muitas pessoas acabam se desapontando, desanimando e fraquejando na fé por conta daquele exemplo daquela pessoa. Então nós temos que cuidar. Uma escolha errada ou uma conduta de vida contrária à palavra de Deus desencaminha, pode desencaminhar muitas pessoas do caminho da salvação. Amém? Mas ao contrário dessa pessoa, ali no capítulo 18, nós vamos ver o exemplo de Ezequias. No versículo 1 diz assim: Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha lhe dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se voltou contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Olha a diferença, meus amigos. Ezequias, ele foi um homem de Deus, ele vivia de maneira reta aos olhos do Senhor, e o que acontecia? Deus era com ele. Ele começou a remover, desfazer, lançar fora
da nação, tudo aquilo que era contrário ao Senhor, tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Ele começou a remover, a destruir, a lançar fora. E ele encaminhou toda uma nação a viver uma fé no temor de Deus. Ele encaminhou toda uma nação no caminho do Senhor. E o que acontece? Deus era com ele. Aonde quer que ele ia, aquilo que ele travava, Deus era com ele. E quando veio aqui o inimigo, diferente de Oséias, que acabou se sujeitando ao jugo do inimigo, Ezequias não aceitou. Ezequias fez frente, se rebelou contra o jugo do inimigo, não aceitou o mal, e assim Deus foi com ele e ele teve um reinado de sucesso, de triunfo. Por quê? Porque ele andava em obediência ao Senhor. Porque ele deixou um bom legado, ele desenvolveu um bom governo, encaminhou muitas pessoas no caminho que honrava a Deus, e Deus era com ele e não havia como o inimigo dominá-lo, porque maior era Deus com ele. Amigo, amiga, vamos seguir o exemplo, vamos honrar o Senhor, vamos viver na obediência, vivendo de maneira reta aos olhos de Deus, e assim a proteção do Senhor estará sobre nós, mas também alcançará a nossa nação, nossa família, a vida de todos aqueles que o Senhor nosso Deus nos confiar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amigo, amiga, com essa palavra. Até a próxima, em nome de Jesus.